E aí, vagalumes, tudo bem? Bom, se você tem interesse em se conectar mais com o seu autoconhecimento, com a espiritualidade, não esquece de já curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as novidades aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as sombras. E o que são as sombras na nossa vida, né? Então, as sombras, elas são coisas que vêm lá do nosso passado mesmo, da nossa infância, mais ou menos aí até os seus 7 anos. Então, o que realmente são essas coisas, né? São traumas que a gente traz do nosso passado. Então, essas sombras, esses traumas, né, que é causado através de quando a gente era criança, através de coisas que aconteceram com os nossos pais, né, que eles passaram pra gente, ou quem cuidou da gente, enfim, né, sempre relacionado às situações e às pessoas que a gente teve mais afeto mesmo, né, que realmente estava ali inserido na nossa infância, de verdade, né? Alguém que a gente realmente tem um sentimento pelaquela pessoa, tá bom? Então, através desses traumas, é gerado essas sombras nossas, né? Que a gente chama de sombras, mas que também pode ajudar muito a gente, né? Por um lado, são coisas muito difíceis, a gente acaba se encontrando muitas vezes na mesma situação por conta desses traumas, por conta dessas sombras, né? Que a gente carrega desde lá da infância. E isso não tem como a gente excluir da nossa mente, não tem como a gente apagar, né? É como se fosse um impacto mesmo que fosse causado na gente. Porque quando a gente é criança, a gente é puro, né? A gente é muito bom. Fala sério, a gente não pensa em nada ruim, a gente não acha que tudo é maravilhoso, que tudo é bonito, que tudo é bondade, tudo é positivo, mas na verdade, a gente, como adultos agora, a gente sabe que a vida não é assim, né? Então, quando acontece alguma coisa que chega a ser um impacto mesmo para a criança, ela carrega isso pro resto da vida dela, né? Porque é como se tirasse essa pureza dela. Então, assim, é a primeira coisinha, sementinha, assim, que começa a transformar a pessoa, né? Começa com que a gente tenha pensamentos impuros, pensamentos negativos, enfim, tudo aquilo que a criança não tem, né? Tudo aquilo que a criança não vê também, né? Que é real na nossa vida, a gente sabe que existe a negatividade, a gente sabe que existe coisas ruins, né? Pessoas ruins também, mas a criança não vê isso. Então, a partir desse trauma, vai gerando essas coisas, né? A criança vai acabando abrindo mais os olhos dela e vendo a maldade no mundo. Então, por isso que é uma coisa que a gente traz, a gente carrega mesmo para nossa vida inteira, né? Porque é algo ali que deu baque para você abrir o olho para ver a maldade do mundo. Então, não é só uma coisinha, né? Meio que tirou a sua pureza de verdade, né? Então, é bem complicado mesmo a gente só abrir mão dessas sombras, desses traumas que a gente carrega, né? Não tem como a gente excluir, fazer como se tivesse um botãozinho lá a gente colocar delete. Quem dera, né, gente? Mas infelizmente não é possível. Mas a gente pode trabalhar esses traumas, né? Então, assim, se a gente não vê solução nisso, né, de não conseguir deletar da nossa mente, da nossa vida esses traumas, então a gente precisa trabalhar eles. E também, através dessas coisas negativas que a gente acaba adquirindo através desses traumas, a gente pode também transformar em coisas boas. Porque essas coisas ruins, assim, gente, eu vou explicar mais ou menos pra vocês assim, né? Vou pegar aqui uma pedra. Tá. Tem uma pedra aqui, certo? Tem a sombra dela aqui atrás. Vocês conseguem ver, né? Mais ou menos, mas dá pra ver que tem a sombrinha aqui da minha mão e tudo. E aqui tem a luz na frente. Então, assim, essa sombra, ela só é gerada através dessa luz. Então, assim, a gente precisa procurar qual que é essa luz, né?
o que que é essa luz na nossa vida, o que que é esse lado positivo desse trauma, dessa sombra na nossa vida, né? Então, por onde a gente começa, como que a gente consegue tratar, como a gente consegue resolver esse negócio aí que vai ficar do nosso lado a vida inteira, né? Pro resto da nossa vida mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa identificar qual que é esse trauma, né? Então, assim, você precisa saber o que é que tá te travando, o que é que tá bloqueando a sua vida, tá bom? Então, uma das coisas que você precisa fazer é observar mesmo o que está acontecendo aí na sua vida, né? Às vezes, a gente acaba caindo na mesma situação. E por quê? Por conta desses traumas também, pode ser. Então, se você nota que você tá sempre caindo na mesma situação, tá sempre passando pela mesma coisa, não consegue entender. Então, calma aí, tem alguma coisa de errado. É alguma coisa que você precisa trabalhar em você, né? Então, assim, o que que é? Por que que tá acontecendo isso? Qual que é a raiz desse problema, né? Então, assim, é o que eu costumo falar. Quando acontece alguma situação que a gente passa várias vezes por isso, a gente precisa tirar uma lição disso. A gente precisa aprender alguma coisa. Então, se você não aprende nada com aquilo, fica mais complicado, né? Então, as situações vão continuar vindo, vai continuar vindo até você aprender alguma coisa. Então, assim, identificar primeiramente, tá? Identificar qual que é o problema, qual que é, o que está acontecendo aí na sua vida. Se você puder, né? Se você faz terapia, é muito melhor, porque você consegue descobrir muito melhor qual que é a causa. Mas se você não faz, você consegue fazer isso na sua casa mesmo. Começa a voltar lá no tempo, né? Começa a voltar lá na sua infância. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância difícil? Se foi, por que que foi uma infância difícil? Você passou algum tipo de dificuldade, alguma coisa assim? Então, vai anotando essas coisas, né? Voltando no seu passado e anotando essas coisas. Se você não passou por um momento difícil, gente, eu vou deixar bem claro uma coisa aqui pra vocês, que o trauma, ele nem sempre é gerado por uma coisa muito grande. Então, às vezes, você, sei lá, você quando você era criança, você tava andando, chegou na sua mãe e falou: "Mãe", né? Chamou sua mãe gritou: "Não!". Ela se assustou e gritou: "Não". Aquele não já gera um trauma em você. Então, assim, para você perceber como são coisas pequenas, né? Então, como é que seus pais tratavam você quando era criança? Como é que eles te ensinaram? O que que eles passaram para você? Quais foram até umas crenças que a gente traz dos nossos pais, de quem cuidou da gente? A gente traz muito isso pra gente. Então, quais foram as crenças inseridas na sua vida através do seu passado, através das pessoas que passaram na sua vida? Porque a gente aprende com os nossos pais, né, ou quem criou a gente aprende com eles. Quando a gente é criança, a gente não sabe de nada. Então, se chega aquela pessoa que cuidou da gente e fala: "Olha, faz isso, seja assim, pensa desse jeito", né? A gente vai viver daquele jeito. Então, hoje em dia, depois de muito tempo, tem muitas coisas que a gente olha e vê que não faz mais sentido pra gente. Porque aquelas crenças que foi passada para você eram crenças dos seus pais, né? De quem cuidou de você. Agora você já é um adulto formado, né? Então você já sabe o que faz sentido para você e o que não faz, o que você precisa levar para sua vida ou não, tá? Então não é só porque é uma pessoa que você ama muito, que passou isso para você, que você precisa levar para o resto da sua vida, né? Através do autoconhecimento a gente vai se conhecendo mais, né? E a gente vai vendo que a gente precisa abrir mão de muitas coisas, né? Que a gente aprendeu desde quando a gente era criança, né? Algumas coisas. Então, é muito importante, né? Essa questão do autoconhecimento mesmo, da gente se conectar com nós mesmos, de saber quem somos nós, né? O que faz sentido e o que não faz sentido. O que eu quero levar
para minha vida e o que eu quero jogar fora, né? Então, realmente fazer uma limpeza disso, né? Então, próxima lição, próximo passo aí que você precisa fazer é aceitar o que aconteceu no passado com você, tá? Então, assim, se você hoje em dia tem dificuldade em perdoar alguma coisa que os seus pais fizeram quando você era mais jovem, menor, né, criança, se você tem esse receio mesmo, né? Cara, você não vai conseguir ir pra frente, né? Você não vai conseguir passar por cima desse trauma. Então, assim, você precisa aceitar e precisa se perdoar. Ou perdoar o outro também, né? Porque às vezes a gente carrega uma culpa nossa, mas às vezes também a gente carrega essa culpa não nossa, mas de outra pessoa. Então, a gente se perdoar de verdade, a gente aceitar que aquilo aconteceu, aquilo faz parte da gente e através do que aconteceu no passado, né, através desses traumas de coisas que muitas vezes a gente não gosta de lembrar, faz com que a gente seja quem a gente é hoje, né? Então você não vai ser quem você é hoje, essa pessoa maravilhosa, se você não passou pelas coisas que você passou, entendeu? Então a gente precisa entender que isso aconteceu, isso faz parte da gente, não tem como a gente, não tem botão de delete, né? Então a gente precisa aceitar e se perdoar e perdoar outras pessoas, perdoar a situação. E quando eu falo perdoar as pessoas, eu não digo que você precisa chegar na pessoa e pedir perdão. Não necessariamente. Se você quiser, você pode pedir, se você se sentir melhor, né? Se você achar que realmente tem essa necessidade. Mas se você não vê essa necessidade, ou se você não se sentir confortável mesmo, você pode perdoar na sua mente, né? Então é o que eu sempre falo. Não adianta nada você chegar numa pessoa, pedir perdão e não perdoar dentro de você, né? Às vezes a pessoa te perdoa, mas você não perdoa aqui dentro. Então não adianta nada a outra pessoa te perdoar e você não se perdoar aqui dentro, né? Esse perdão realmente não parte de dentro de você. Então, cara, eu prefiro que você não vá pedir perdão para essa pessoa, ou para essas pessoas, se tiverem mais, mas e se perdoar dentro de você, né? Seja como for. Sabe, se você quiser fazer uma oração de perdão, se você quiser escrever, né, no papel e queimar, ou se quiser rasgar, né, escrever, rasgar, jogar no lixo, né, uma coisa mais simbólica, talvez isso, o perdão seja mais forte, vamos dizer assim, né? Mas enfim, você pode fazer N coisas, né, que o importante é você se perdoar aqui dentro, tá? Então não adianta nada você fazer essas coisas que eu disse que são simbólicas, né? De queimar o papel e tal. Não adianta nada se você não se perdoa aqui dentro. Então, o mais importante é você se perdoar, perdoar outra pessoa aqui dentro de você, tá bom? Você também precisa estar atento, né? Observar como é que você está vivendo a sua vida, o que você está fazendo, né? Então, como eu já tinha falado no início, a gente precisa ver o que realmente faz sentido e o que não faz sentido para a gente hoje em dia. Outra coisa, a gente precisa observar também se tem alguma coisa que tá incomodando a gente, né? Que a gente vê que aquilo tá travando a nossa vida de verdade. Porque tem muitas coisas, né? Como eu dei até um exemplo aqui. Se você tá sempre caindo na mesma situação e você não sabe por quê, né? Então, isso é uma coisa que se você observar, você vai reparar que tem alguma coisa errada. Não tem como a gente observar a nossa vida e a gente não conseguir ver isso, por exemplo. Porque não é algo normal, né? A gente sabe que não é algo normal, então alguma coisa está errada. Então a gente precisa observar, né, ao nosso redor o que a gente está fazendo, né? Ao nosso redor eu digo assim, do interior para o exterior, o que é que está acontecendo? O que que a gente está colocando para fora, né? O que que a gente está mostrando para o mundo? Então, quem a gente está sendo de verdade?
né? Então, conseguir observar tudo isso, né? É, se tem alguma coisa que fica preso aí na sua mente, que tem uma coisa que faz muito tempo que aconteceu e você não consegue esquecer, tem alguma coisa errada. Então, conseguir observar essas coisas, né? Essas coisas que realmente estão paralisando a nossa vida, que você vê que é um bloqueio, você vê que é uma coisa que você não sabe, que você precisa se libertar de verdade. Você sente isso dentro de você. Então, conseguir observar, cara, pensa na sua vida, sabe? Analisa tudo que tá acontecendo agora. O que que é que não, que te impede de ser livre de verdade, né? Então, cara, observa. Presta atenção em tudo que você fala, presta atenção no que você faz, no que você pensa também, tá? Então é muito importante essas coisas, né? Então, autoconhecimento, trabalhem sempre o autoconhecimento, porque isso ajuda muito a gente a destravar muita coisa na nossa vida, né? Realmente abrir nossas asas e voar como um vagalume, né? Parar de ser larvinha, né? Chega de ser larva, vamos ser vagalume, vamos voar, vamos ser livre de verdade, né? Então, observe aquilo que para o seu processo, né, de larvinha para vagalume. Então, observe isso, né? O que realmente está te travando, o que está bloqueando o fluir natural da vida na sua vida. Na sua vida, meu Deus. Vocês entenderam, né? Outra coisa, mudar convicções, né? Então, gente, quando a gente cresce de uma forma, a gente cria convicções sobre vários assuntos, né? E a gente precisa ver se isso faz parte da gente, como eu falei, né? Como eu já tinha falado, saber o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você, tá? E assim, o que não faz sentido para você, desconstrói, cara, sabe? Sai dessa, muda a sua convicção, né? Se, por exemplo, vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu sempre dou e que, cara, várias pessoas já ouviram isso. E muitas pessoas falam isso, né? Sei lá, se você cresceu numa família que falava assim: "Ah, dinheiro não cresce em árvore". Ou seja, ah, dinheiro não é tão fácil. Tudo bem, a gente sabe que dinheiro não é fácil, mas a gente pode conseguir, né? Então é meio que uma crença inserida mesmo, né? Então é uma crença que a gente carrega. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa desconstruir isso, né? Se é algo que a gente vê que, cara, tá parando a nossa vida, realmente tá travando a nossa vida, a gente precisa desbloquear, né? A gente precisa, como eu disse, observar primeiramente, né? E mudar essa convicção que não faz bem para você, né? Às vezes, ela mais te limita do que te ajuda, né? Então é bem complicado, porque essa questão, por exemplo, dinheiro não cresce em árvore. O que que tá incentivando você a abrir suas asas, né? A ser uma pessoa melhor, sei lá, o que que tá sendo de bom? O que que essa frase traz de bom pra gente? Nada, né? A única coisa que essa frase traz é limitação. Então, se você fala isso, você fica pensando, ah, dinheiro não é fácil. Então, não vou conseguir, né? Então, essas coisas, essas crencinhas, né? Essas convicções que a gente cria, que foi passada pra gente, realmente bloqueia a nossa vida, cara, né? Faz com que a gente se limite. E a intenção não é essa. A intenção é você quebrar o limite da sua vida. Esquecer que tem limite. Sem limites aqui, entendeu? Sem limites. Se você tem um. Eu acho que eu falei aqui, ou foi numa live que eu fiz no Instagram. Se você tem um limite, se você chegar no seu limite, coloca um outro limite, vai colocando outro. Se você quer limite, então, cara, você chegou no seu limite, coloca outro e coloca outro. Mas assim, a intenção não é essa. A intenção é quebrar o limite da sua vida. É você realmente ser livre. É você
fazer as suas escolhas, que realmente vem do seu coração, que vem de você, não que veio de crenças, né? Não que veio de um trauma, não que veio de coisas que você trouxe de, sabe, da infância, né? Coisas negativas, obviamente, porque as coisas positivas a gente tem que levar pra gente, tá? Porque eu sei que tem muitas coisas também que a gente aprende com os nossos pais, que são coisas boas, lógico, né? Então a gente precisa levar isso pra vida. Mas, como a gente tá falando dos traumas, das sombras, então assim, a gente precisa desconstruir essas coisas pra realmente viver uma vida mais leve, né? Sem aquele negócio. Porque, cara, quando a gente tem essa convicção que a gente trouxe de outra pessoa, né? De outras coisas, a gente. Você também precisa estar atento, né? Observar como é que você está vivendo a sua vida, o que você está fazendo, né? Então, como eu já tinha falado no início, a gente precisa ver o que realmente faz sentido e o que não faz sentido para a gente hoje em dia. Outra coisa, a gente precisa observar também se tem alguma coisa que está incomodando a gente, né? Que a gente vê que aquilo está travando a nossa vida de verdade. Porque tem muitas coisas, né? Como eu dei até um exemplo aqui. Se você tá sempre caindo na mesma situação e você não sabe por quê, né? Então, isso é uma coisa que se você observar, você vai reparar que tem alguma coisa errada. Não tem como a gente observar a nossa vida e a gente não conseguir ver isso, por exemplo. Porque não é algo normal, né? A gente sabe que não é algo normal, então alguma coisa está errada. Então a gente precisa observar, né, ao nosso redor o que a gente está fazendo, né? Ao nosso redor eu digo assim, do interior para o exterior, o que é que está acontecendo? O que que a gente está colocando para fora, né? O que que a gente está mostrando para o mundo? Então, quem a gente está sendo de verdade, né? Então conseguir observar tudo isso, né? Se tem alguma coisa que fica preso aí na sua mente, que tem uma coisa que faz muito tempo que aconteceu e você não consegue esquecer, tem alguma coisa errada. Então, conseguir observar essas coisas, né? Essas coisas que realmente estão paralisando a nossa vida, que você vê que é um bloqueio, você vê que é uma coisa que você não sabe, que você precisa se libertar de verdade. Você sente isso dentro de você. Então, conseguir observar, cara, pensa na sua vida, sabe? Analisa tudo que tá acontecendo agora. O que que é que não, que te impede de ser livre de verdade, né? Então, cara, observa. Presta atenção em tudo que você fala, presta atenção no que você faz, no que você pensa também, tá? Então é muito importante essas coisas, né? Então, autoconhecimento, trabalhem sempre o autoconhecimento, porque isso ajuda muito a gente a destravar muita coisa na nossa vida, né? Realmente abrir nossas asas e voar como um vagalume, né? Parar de ser larvinha, né? Chega de ser larva, vamos ser vagalume, vamos voar, vamos ser livre de verdade, né? Então, observe aquilo que para o seu processo, né, de larvinha para vagalume. Então, observe isso, né? O que realmente está te travando, o que está bloqueando o fluir natural da vida na sua vida. Na sua vida, meu Deus. Vocês entenderam, né? Outra coisa, mudar convicções, né? Então, gente, quando a gente cresce de uma forma, a gente cria convicções sobre relacionar vários assuntos, né? E a gente precisa ver se isso faz parte da gente, como eu falei, né? Como eu já tinha falado, saber o que faz sentido pra você e o que não faz sentido pra você, tá? E assim, o que não faz sentido pra você, desconstrói, cara, sabe? Sai dessa, muda a sua convicção, né? Se, por exemplo, vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu sempre dou e que, cara,
Várias pessoas já ouviram isso. E muitas pessoas falam isso, né? Sei lá, se você cresceu numa família que falava assim, ah, dinheiro não cresce em árvore. Ou seja, ah, dinheiro não é tão fácil. Tudo bem, a gente sabe que dinheiro não é fácil, mas a gente pode conseguir, né? Então é meio que uma crença inserida mesmo, né? Então é uma crença que a gente carrega. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa desconstruir isso, né? Se é algo que a gente vê que, cara, tá parando a nossa vida, realmente tá travando a nossa vida, a gente precisa desbloquear, né? A gente precisa, como eu disse, observar, primeiramente, né? E mudar essa convicção que não faz bem pra você, né? Às vezes, ela mais te limita do que te ajuda, né? Então é bem complicado, porque essa questão, por exemplo, dinheiro não cresce em árvore. O que que tá incentivando você a abrir suas asas, né? A ser uma pessoa melhor, sei lá, o que que tá sendo de bom? O que que essa frase traz de bom pra gente? Nada, né? A única coisa que essa frase traz é limitação. Então, se você fala isso, você fica pensando, ah, dinheiro não é fácil, então não vou conseguir, né? Então, essas coisas, essas crencinhas, né? Essas convicções que a gente cria, que foi passada pra gente, realmente bloqueia a nossa vida, cara, né? Faz com que a gente se limite. E a intenção não é essa. A intenção é você quebrar o limite da sua vida. Esquecer que tem limite. Sem limites aqui, entendeu? Sem limites. Se você tem um. Eu acho que eu falei aqui, ou foi numa live que eu fiz no Instagram. Se você tem um limite, se você chegar no seu limite, coloca um outro limite, vai colocando outro. Se você quer limite, então, cara, você chegou no seu limite, coloca outro e coloca outro. Mas assim, a intenção não é essa. A intenção é quebrar o limite da sua vida. É você realmente ser livre. É você fazer as suas escolhas que realmente vêm do seu coração, que vem de você, não que veio de crenças, né? Não que veio de um trauma, não que veio de coisas que você trouxe de, sabe, da infância, né? Coisas negativas, obviamente, porque as coisas positivas a gente tem que levar pra gente, tá? Porque eu sei que tem muitas coisas também que a gente aprende com os nossos pais, que são coisas boas, lógico, né? Então a gente precisa levar isso pra vida. Mas, como a gente tá falando dos traumas, das sombras, então assim, a gente precisa desconstruir essas coisas pra realmente viver uma vida mais leve, né? Sem aquele negócio. Porque, cara, quando a gente tem essa convicção que a gente trouxe de outra pessoa, né? De outras coisas, a gente vive uma vida muito mais leve, né? Fala sério, porque não tem aquele negócio ali na sua mente, ó, tipo, você fala, ah, eu quero fazer isso, mas a sua mente tá o tempo todo, não faz isso, não faz isso, não faz isso, porque, ó, você lembra daquele negócio lá, né? Ó, aquele negócio lá, você lembra, né? Ó, vem vindo toda hora na sua mente, né? Às vezes você não faz por isso. Então vamos lá, vamos dar um exemplo dessa questão aí que eu falei do dinheiro não nasce em árvore. Você tá lá num plano, tá super feliz, super envolvido, e aí você lembra que dinheiro não cresce em árvore. Você fica, puta merda, cara. Eu não vou conseguir. Eu vou ficar anos, meu Deus, anos, séculos. Vou ficar muito tempo aqui para conseguir alguma coisa, né? Porque eu sei que não é fácil, então aquilo vai te desmotivar. Então, assim, não é uma coisa que vem de dentro, entendeu? Vocês estão vendo como é importante a gente se conhecer de verdade, né? A gente saber o que realmente faz, o que realmente faz parte da gente e o que não faz, que a gente precisa eliminar da nossa vida, né? Uma coisa que a gente precisa, assim, muito, que nem eu já falei várias vezes, que é se libertar. Cara, se liberte. Se liberte desse trauma. Se você consegue identificar ele, cara, joga fora. Joga fora. Porque assim, você precisa pegar ele,
aprender com ele, tirar uma lição, um aprendizado, né? E depois você se liberta. Porque depois que você aprendeu, já era, né? Então, assim, aquilo sempre vai existir dentro de você. Mas é aquela questão. Você vai colocar. Assim, gente. A gente não pode colocar limite na gente, mas a gente coloca limite nessa sombra, nesse trauma. Então ele vai ajudar a gente em muita coisa, tá? Ele vai ajudar a gente em muita coisa, ele vai fazer a gente ver de outra forma, né? Então, assim, cara, vai ajudar muito. Mas a gente precisa aprender a impor limites, porque quando a gente começa a achar que aquele trauma vai ajudar a gente, né, e tal, tudo que é referente àquele trauma a gente acha que tá certo, né? Mas na verdade não, né? A gente não pode confundir muitas coisas. A gente tem que impor limite nisso, porque isso é o que vai fazer a gente não conseguir viver uma vida de liberdade realmente, né? Então você não vai sentir aquela leveza, né? Uma vida mais tranquila, porque você está confundindo um pouco as coisas. Então, vamos lá, você precisa saber quais são os aprendizados que você tirou através daquele trauma, tá? E levar isso para sua vida, obviamente. E o que não serve mais, que você viu, que você carregou até agora, você saber também ter a consciência dessas coisas e se libertar disso. Entendeu? Então, assim, você põe limite no seu trauma para depois você ter liberdade na sua vida. Entendeu? Para essas coisas nunca mais te travar e bloquear a sua vida, né? Então, cara, você realmente pega uma coisa muito ruim e negativa que, cara, assim, não que destruiu, né? Não destruiu, mas assim, que foi muito difícil para você durante muito tempo e você consegue transformar isso em uma coisa boa, né? Uma coisa que vai te ajudar. Então nada vem na nossa vida em vão, assim, nada, né? Então tudo que vem na nossa vida é pra gente aprender alguma coisa, é pra gente tirar uma lição, é pra gente realmente se transformar e evoluir o tempo inteiro. Então não olhe para essas coisas como uma coisa, sabe, que foi a pior época da sua vida, sabe? Tipo, não serviu de nada, que se você pudesse, você excluía da sua vida, né? Não pensa dessa forma. Pensa que pode ter sido difícil sim, mas o que que eu aprendi disso, né? Então, é muito importante a gente ter outra visão mesmo das nossas sombras, dos nossos traumas, porque o processo acaba sendo mais leve, mais fácil, mais tranquilo, né? Quando a gente aceita essas coisas de fato, de coração, cara. Não é falar que você aceitou, porque assim, é muito fácil a gente falar que aceitou, porque já aconteceu mesmo, não tem como a gente fazer. Porque se você pudesse excluir esses momentos da sua vida, você excluiria? Então, cara, isso é de se pensar. Se você fala que você excluiria da sua vida, então você não aceitou de coração o que aconteceu com você, né? Então, aceitação, sabe? Se perdoe dessas coisas e esquece. Esquece, né? Deixa que seja leve de verdade, né? Realmente tira esse rancor que você guarda às vezes, né? Ou um trauma, ou alguma coisa que, que realmente está aqui em você, uma coisa negativa, né? Tira isso como um negócio negativo, uma coisa negativa, transforma esse sentimento em um sentimento positivo, um sentimento de paz. Que você olha e fala assim, cara, eu passei por isso, mas eu aprendi isso, né? Muitas vezes você tem dificuldade de perdoar. Daí você encontra essa situação, você realmente se perdoa dentro de você e é uma coisa que você desbloqueou na sua vida, né? Que é uma coisa boa você perdoar, você conseguir perdoar. Muitas pessoas têm vontade de perdoar e sentem muita dificuldade. E quando passa por essa situação,
né? Ver que, opa, eu consigo perdoar. Se eu conseguir perdoar o trauma mais ferrado da minha vida, como é que eu não vou perdoar o próximo, né? Então a gente aprende muito, sabe, com os nossos traumas. Muito mesmo. A gente se torna pessoas melhores através dessas coisas que a gente acha tão ruim, né? Mas que tem o lado da luz, né? É a sombra de um lado, do outro lado a luz. Então a gente precisa enxergar, a gente tem que buscar essa luz, né? Que tá ali do outro lado. Como eu falei, né? A gente precisa tirar uma lição, a gente precisa aprender, senão não adianta nada. As situações vão sempre estar voltando. Então, né? A gente precisa aprender. Ou a gente aprende, ou a gente vai continuar sofrendo, ou a gente vai continuar tendo muitas dificuldades na mesma questão, né? Que é relacionada ao seu trauma. Enfim, cara, você nunca vai ser totalmente livre se você não deixar essas coisas para trás, né? E aprender com elas, né? Aceitar e aprender com elas. E saber que já passou. Você não tá passando mais por isso, né? Já foi um momento, mas passou, né? Se esse trauma foi uma coisa muito pesada para você, né? Você lembrar disso, que já passou, cara. Você não tá mais nesse momento. Isso que importa, né? Que seja leve agora, né? Porque às vezes é muito difícil, a gente lembra e a gente fica, meu Deus do céu, né? Fica remoendo aquilo. Mas pense nisso como uma coisa boa, que veio para te ajudar, que veio como um impulso mesmo para você evoluir, né? E ser uma pessoa melhor de fato, tá? Então, gente, lá no meu Instagram, vai estar aqui na descrição, tá? O link do meu Instagram. Então, eu tenho um exercício que eu mando, né, para as pessoas, que ele ele faz você identificar qual que é o seu trauma, tá? Então, através do seu trauma é gerada uma personalidade, né? Então, lá, se você me mandar um direct, eu vou te mandar esse exercício para você fazer. Então, você vai ver lá coisas, o que que tem mais a ver com você, né? Então, gente, ignore o cachorro. Ignorem sempre, porque aqui nesse canal tem um zoológico, né, gente? Que aqui tem cachorro, tem gato, tem tudo. Então, se vocês vão estar sempre ouvindo aí, o importante é estar ouvindo minha voz. Mas enfim, esse exercício é para você estar identificando mesmo. Então você vai ver o que tem mais a ver com você, né? Com a sua personalidade, com o que acontece geralmente na sua vida. E você vai ligar ao trauma, né? A personalidade que foi inserida até você. Então, assim, fica muito mais fácil. Quando a gente identifica, né? É muito mais fácil pra gente trabalhar. E eu também mando pra vocês qual que é a potencialidade dessa personalidade. Então, como você trabalhar da melhor forma, né, o seu trauma. Então, cada trauma tem um jeito melhor de se trabalhar. E lá eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então, se você tiver interesse, se você quiser, né, saber, quiser trabalhar mais essa questão das sombras, dos traumas, do seu passado, manda um direct lá para mim, tá bom? Que eu mando o exercício para você. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho, tá? Para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá certo? Valeu, galera!